Mediunidade infantil. Será que as crianças possuem mediunidade? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é Márcio. Permaneça nesse vídeo até o final, mesmo que você não tenha filhos, porque é uma informação útil que você poderá compartilhar com outra pessoa. As crianças possuem uma mediunidade muito forte até os 7 anos de idade. Essa mediunidade é necessária porque, devido à sua entrada no plano físico há pouco tempo, alguns fatores, elementos e comunicações do plano espiritual se fazem necessários àquela criança. Lembrando que aquela criança já foi um adulto em diversas existências, está cumprindo aqui uma existência, está como criança, então apenas é um corpo de criança com um espírito que já tem uma certa idade. Bom, essa mediunidade infantil, ela não deve ser estimulada, mesmo que os pais sejam espíritas. Então, se você começar a perceber que a criança tem mediunidade, você não deve procurar incentivar o uso ou começar a doutrinar a criança através da doutrina espírita, ou tentar dar uma explicação sobre dimensões e seres espirituais. A coisa é muito natural para a criança. A mediunidade infantil pode ter uma certa dificuldade para ser percebida, porque as crianças têm muita imaginação e contam muitas histórias que crianças imaginam quando são crianças. Mas, normalmente, a mediunidade infantil, existem relatos em que essas crianças podem vir a enxergar pessoas que já desencarnaram. Essas pessoas podem ser conhecidas ou não. No caso do Divaldo Franco, como aparece na história dele, ele enxerga a avó. Ele ainda é criança e enxerga a avó. Faça uma caridade por alguém curtindo esse vídeo para que ele tenha mais relevância e atinja mais pessoas que possam estar precisando da informação. Comente e compartilhe também, se possível. Obrigado. Então, muitas vezes, as crianças chamam essas pessoas de amigos invisíveis, de vovô e vovó, de titio e titia. Podem variar os termos. Dependendo da idade da criança, fica complicado a aparição de um ser em formato humanoide. Então, uma criança muito nova, nesses contatos mediúnicos, ela tem 1 ano, 2 anos, podem acontecer desses espíritos se manifestarem de uma outra forma, como, por exemplo, bolas luminosas flutuando, algumas coisas que poderiam lembrar brinquedos infantis, aqueles antigos que crianças gostavam. Então, essa comunicação, ela é totalmente espontânea e é realmente difícil da gente perceber. Devemos ficar atento a tudo que as crianças relatam, tanto que possa ser do plano físico ou do plano espiritual. Essa mediunidade espontânea não significa que a criança se tornará espírita ou se tornará ou permanecerá médium ainda com essa mediunidade na fase adulta. Então, a mediunidade infantil
não deve ser encarada como um dom mediúnico, e sim como uma característica natural de todo o espírito que encarna. E os relatos, inclusive na doutrina, são até os 7 anos de idade. Então agora você já sabe. Se você tem uma criança pequena até os 7 anos de idade e ela afirma que tem um amiguinho que é visitada por uma pessoa em determinados horários ou à noite, ou que essa pessoa permanece no quarto dela ou no corredor, o que pode parecer estranho tem uma explicação. Então devemos tomar cuidado, porque diante da explicação que possa vir a ser colocada por outro tipo de pessoa, isso pode ser considerado algum tipo de distúrbio na criança e não se trata de qualquer doença ou distúrbio. Deve ser avaliado com critério cada caso. Mas, de um modo geral, as crianças têm essa mediunidade e muitas vezes manifestam que tiveram algum tipo de contato que, para nós, no plano físico, parece algo inexplicável. Caso a criança, na adolescência, permaneça com essa mediunidade e com interesses espirituais, poderá acontecer de ser um espírito um pouco mais avançado. Se você já for espírita, seria na adolescência interessante o incentivo da leitura de algum livro ou algumas explicações um pouco mais genéricas sobre a passagem de Jesus e o que é o amor. Também pensar na possibilidade, se você for espírita, e verificar se o seu centro possui a juventude espírita. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Desejo a você tudo de bom. Fique com Deus, paz e luz. Tudo é a vontade de Deus.